Salve galera, Charlão na área com mais um programa de resenha aqui pra você. Vamos falar hoje sobre o primeiro volume da edição de luxo de Os Invisíveis. Trabalho bastante reconhecido, bastante aclamado, escrito por Grant Morrison com um monte de artistas legais fazendo esse trabalho aqui. A Panini já lançou esse material em outros tempos, formato encadernado capa cartão. É a primeira vez que lança nesse formato de luxo aqui com um selo Black Label. Então bora conferir todos os detalhes deste trabalho aclamado de Grant Morrison agora. Se você nunca ouviu falar dos Invisíveis, você precisa saber que este aqui é provavelmente o trabalho mais mítico do Grant Morrison. Tem uma série de coisas curiosas que cercam a criação deste trabalho, como por exemplo o fato de que em determinado momento a série não estava vendendo bem, e aí o Grant Morrison faz um ato mágico com os leitores num dos editoriais das edições. Ele conclama os leitores a criar um sigilo, ele explica exatamente como fazer isso e propõe um momento ali de inspiração mágica para os leitores de quadrinhos através de uma prática, como é que eu vou dizer isso? Um onanismo coletivo. Depois você pesquisa aí o que é, o que significa essa palavra, onanismo. Meu Deus do céu. E de fato a revista começa a vender muito bem. O Grant Morrison conseguiu concluir essa série aqui. Também tem o fato de que muitas pessoas associam esse trabalho que saiu em meados dos anos 90 com o excelente filme das irmãs Wachowski, o Matrix. É, o primeiro Matrix, aquele, o que vale, o bonzão, o top, o clássico. Muitas pessoas veem várias semelhanças desse trabalho aqui, inclusive com algumas cenas, alguns pontos, até mesmo rolou aí na mídia tal, discussões a respeito de plágio, teria acontecido aí na elaboração de Matrix, porque tem muita coisa que aparentemente é muito próximo, são ideias muito parecidas com o que a gente vê nos Invisíveis. Essa é a terceira vez que eu tô lendo essa série, eu li 2 vezes com os encadernados que saíram pela editora Panini anos atrás, em 8 encadernados, salvo engano essa série aqui vai sair em 6 encadernados, tá? Porque tem um número de páginas maior. Vou mostrar aqui os detalhes para você, capa sensacional, o líder aqui, né, dos Invisíveis, esse aqui é o King Mob, que é o próprio Grant Morrison, viu? Ele próprio admite isso, que fez uma história em quadrinho onde ele queria se colocar ali como um super-herói, e ele é o líder dos Invisíveis, que é um cara que faz inclusive as ações mais complicadas de matar os inimigos mesmo. Eu já vou explicar esses detalhes. E aqui você tem a Radiant Robin, que é a namorada do King Mob. Tá? São 2 membros aí importantes dos Invisíveis. Os Invisíveis sempre são constituídos ali por um grupo de 5 pessoas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu achei curioso o fato do número 1 aqui, ele não estar centralizado. Eu achei curioso isso, porém, não me pareceu ao mesmo tempo que tenha sido um erro, porque você vê que no próprio design da lombada, os Invisíveis aqui, eles estão um pouco deslocados, né? E os outros textos aqui, o Grant Morrison, por exemplo, o nome do Grant Morrison tá centralizadinho. Eu sinceramente não sei se foi um erro, não. Eu achei estranho, o que mais me chamou a atenção foi o número não estar centralizado, mas eu não tenho certeza se isso é um defeito, se a capa foi mal ajustada aqui, porque quando eu vejo nomes Invisíveis parece que tá certinho, edição de luxo aqui, parece que tá certinho. Então aqui você tem a galera aqui, faz parte dos Invisíveis, a Robin, o King Mob, aqui né, você viu ali na capa que ele tá com um capuz, era uma coisa que parecia que era meio moda ali, final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Lembra que o Sandman também tinha um capuz. Aliás, a estruturação de roteiro desse trabalho tem algumas coisas que lembram o Sandman, né? O Grant Morrison que tinha acabado de fazer nessa época, que é a Patrulha do Destino, e que algumas pessoas comparam, né? Eu já vi gente, por exemplo, dizendo que os Invisíveis têm o mesmo plot de Patrulha do Destino. Isso é um tremendo absurdo. São plots completamente diferentes, mas sem dúvida tem algumas ideias, assim, na construção das histórias, no sentido de que são histórias, às vezes, um pouco episódicas, mas que elas têm, num primeiro momento, um caráter mais episódico, mas elas vão se conectando, elas vão na estruturação da narrativa da fase como um todo, você vê que aquelas histórias elas vão se complementando
Eu vou mostrar isso para você ao longo da análise desse encadernado aqui. Lord Funny, que aqui não é citado muito sobre ela, eu sei que lá na série, posteriormente vai ser mais comentado sobre Lord Funny, que é um travesti brasileiro, só que o Grant Morrison faz uma lambança aqui, ele coloca um travesti brasileiro, mas que é meio mexicano, né? Tem uma conexão muito forte com a magia mexicana. É um brasileiro aqui que não está bem caracterizado, se a gente for levar em consideração termos mais realistas, né? Há quem diga que, cara, é ficção, então na ficção não tem problema você ter brasileiros ali que tenham características mais mexicanas, afinal de contas é uma ficção. Pode ser. E você tem o Jack Frost aqui, o Jack Frost e o Danny Gowan, que é o garoto rebelde, o cara problemático da série e que vai ter um destaque muito grande no início dessa série, em especial nesse encadernado. Aqui na imagem tá faltando o Boy, que é uma garota que também faz parte aí dos Invisíveis, né? Você tá vendo que são 5 membros. O Morrison sempre foi bastante obcecado pelo número 7, né? Você vê que ele sempre faz essa referência aí em vários dos seus trabalhos, na formação das suas equipes, mas aqui ele utilizou o número de 5 membros para essa equipe criada por ele. É totalmente autoral esse trabalho. Esses personagens não existiam antes da criação do Morrison e só por isso aí já tem uma diferença em relação à Patrulha do Destino. A Patrulha do Destino, personagens que já existiam, já tinham uma cronologia, ainda que incipiente, ainda que pouco conhecida, mas já existia. Aqui não, o Morrison tá bolando tudo, tá? Ele tá desde o começo aí elaborando. Como eu disse, ler esse encadernado aqui, ler essas páginas aqui, foi a terceira vez que eu li esse material e ele tá me soando muito mais nítido, muito mais claro, muito menos hermético do que me soou a primeira vez, e eu aproveitei muito mais a leitura, porque sim, nesse trabalho o Morrison utiliza muitos conceitos filosóficos, de uma filosofia que é muito dele, mas que também é muito de contracultura, é muito de uma visão de mundo que condena, questiona fortemente a racionalidade, até a questão da ideologia, né? A racionalidade enquanto uma ideologia e as ideologias enquanto a construção de um homem perfeito, de um novo homem, aqui entenda-se homem e mulher, no sentido de alguém que está conformado a um sistema. Isso é muito a discussão que está presente no trabalho aqui. Uma luta contra esse conformismo e a busca por uma liberdade de pensamento. Isso é dito várias vezes no quadrinho, eu vou elaborar melhor já para você. Veja que não tem extras o quadrinho. Você já termina aqui a última história e já acaba. E vamos lá, vamos dar uma conferida aqui na arte. Você tem vários artistas aqui trabalhando. Acho que é legal dar uma olhadinha aqui no índice. Essa granada ela é bem significativa, eu gosto muito. Eu gosto muito de todo o visual relativo aos Invisíveis, o nome, esse lance da granada. É bem legal. Você tem vários artistas trabalhando aqui nessa edição de luxo, o índice aqui, né? Você tem gente, por exemplo... Você tem Sean Phillips, por exemplo, fazendo arte de capa. Sean Phillips, muito conhecido aí pelos seus trabalhos com o Ed Brubaker, não é? Você tem a Jill Thompson fazendo várias histórias aqui. Mas eu acredito que o Grant Morrison ele seja um tipo de artista, nos seus vários trabalhos, principais trabalhos aí, Homem Animal, Patrulha do Destino. É curioso, se você perguntar para a pessoa assim, quem que desenha o quadrinho, às vezes as pessoas nem lembram. Porque realmente o grande foco é o roteiro maluco do Grant Morrison, esquisito, e a minha recordação desse trabalho é que sim, é um trabalho mais hermético, mas não neste primeiro encadernado. Este encadernado, na minha opinião, é sensacional. Vou explicar aqui detalhes. Você tem no começo da história aqui o Danny, que é um garoto problemático, tem sérios problemas familiares e tudo mais, e ele é um rebelde ali, destruindo a escola, problemas com os professores. É um rebelde, assim, é um pequeno pervertido, é um pequeno delinquente juvenil, como se dizia nos anos 90. E enquanto isso está rolando, você vai percebendo que ele tem algumas características peculiares. Ele consegue enxergar algumas fendas dimensionais, ligadas talvez até ao passado. E aqui você já começa a ver aspirações do Morrison nesse sentido, porque são temáticas que serão trabalhadas bastante nessa série toda. Viagens no tempo, viagens dimensionais, porque o plot, a ideia básica dos Invisíveis
é que a realidade ela não é como a gente a enxerga. Na verdade, existe um grande conflito acontecendo há muito tempo, onde senhores do caos vindo de outras dimensões e que utilizam, que usam figuras do nosso mundo, figuras aristocráticas, figuras que querem dominar, conformar os seres humanos em determinados padrões. E por outro lado você tem um grupo praticamente aí de anarquistas, que é justamente os invisíveis, dividem-se em várias células e combatem essas forças do caos. Então o que a gente vai ver aqui no começo da história é o Danny fazendo aí, cara, todo tipo de crimes mesmo, enquanto é um ato de delinquência, né? Não é correto dizer que um de menor está cometendo um crime. Pela lei, é um ato infracionário, não é? Então ele comete uma série de infrações aí, e você vai vendo aqui no começo uma história se desenrolando, mostrando os personagens. Uma coisa que me chama muita atenção no começo desse trabalho é que ele não te apresenta os personagens logo de início. A história, você vai acompanhando a vida desse garoto, o problema que é o Danny, e conforme a história vai correndo, em poucas páginas, você vai entendendo que tem aqui o King Mob que está de olho nele. Ele vai conversar com algumas figuras que têm determinados poderes. Magia é um tema trabalhado o tempo todo nesse quadrinho, né? Mas também se fala sobre tecnologia, como eu já disse, viagem no tempo. É uma conexão entre esses elementos. É como se a tecnologia fizesse parte da magia, né? Então tem esses elementos acontecendo o tempo todo. O Danny vai acabar indo para um lar de recuperação de jovens, uma espécie de orfanato. E lá a coisa vai ficando muito complicada para ele. Ele vai ter contato com situações bem complexas. E aí a gente vai ver aqui ele conhecendo um velhão aí, né? Que fala pra caramba, o velho é todo doidão e tal. E a gente vai acompanhar um momento em que o Danny vai passar por um ritual de iniciação. Eu gosto demais dessa parte da história. É muito legal porque o velhão aqui vai dando uma série de demonstrações de como que a mente dele tá presa nos padrões, como que ele não consegue enxergar a realidade por outros olhos. A gente vai acompanhando essa história aí do desenvolvimento desse garoto, do seu ritual de passagem, digamos assim. Ele vai ver o mundo, até uma cena aqui em que ele ganha olhos de pombo. Eu acho muito legal essa cena aqui, cara. Eu gosto muito de ler essa fase. E a gente vai acompanhando então, nesse primeiro momento, a entrada desse garoto nos Invisíveis, porque aconteceu alguma coisa com um dos membros dos Invisíveis, não é? Ele se perdeu no meio do processo, é explicado ao longo do quadrinho o que aconteceu com ele, e o garoto vai ser recrutado para os Invisíveis e ele vai adotar, né? Cada um dos membros tem um codinome, ele vai ter o nome do Jack Frost, e isso é explicado ao longo do quadrinho. Existe toda uma... Olha que sensacional isso, ó. Ele tem uma visão... E ele é muito boca suja, ele xinga o tempo todo e tal. É muito maneiro essa fase aqui, o momento de abertura de consciência. E aqui é o Morrison explorando muito a coisa da psicodelia, a coisa da abertura de consciência. Tem elementos xamânicos fortes presentes nesse quadrinho. Seria a magia, mas não num sentido Prometeia, né? Não tem jeito de falar do Morrison, tem que falar um pouquinho do humor. No sentido da Prometeia, que é um grande manual de magia, uma magia muito tradicionalista. Aqui não. Aqui é uma rebeldia movida a essa magia, justamente, e misturada aí com os elementos de anarquismo, de contracultura, de pessoas que se tornam invisíveis na sociedade para combater justamente essa dominação à normalidade e ao conformismo. Tem aqui uma história que é quase um filler, mas é um filler de qualidade. É uma boa história. É uma história bacana que você vai saber mais sobre o King Mob. E tem uma história aqui, cara, que lembra muito da estrutura narrativa de Sandman. Porque você vê uma história acontecendo em 3 tempos diferentes, 3 ou até 4 tempos em algum momento, porque a gente vai ver ali 2 poetas ali, ingleses do século, talvez século XVII, século XVIII ali, final, começo do século XVIII. Você vai ver elementos relacionados à Revolução Francesa, portanto nós estamos falando ali do final do século XVIII, tem aqui em alguns momentos fala do século XIX, Marquês de Sade aparece na história, então a gente vê uma história que corre em linhas paralelas em várias épocas, mas
O Morrison faz isso aqui com uma fluidez tão agradável de ler, você vai vendo todos esses personagens e você vai entendendo a importância dos invisíveis, como eles estão presentes em vários momentos da história humana. Aqui você tem o Marquês de Sade, ó. Ele aparece na história e há referências à própria obra do Marquês de Sade, 120 Dias de Sodoma. Se você já assistiu aquele filme do Pier Paolo Pasolini, você vai reconhecer rapidamente as cenas aqui, né, que são descrições, são cenas a partir das descrições do livro do Marquês de Sade. E ele dá um sentido aqui para o livro do Marquês de Sade, como que era uma crítica a coisas que estavam acontecendo naquele momento, e as coisas acabaram tomando um rumo muito diferente daquele pretendido pelo Marquês de Sade. Gostei bastante de ter lido essa fase aqui, essa história. A gente vê os invisíveis tendo ações separadamente, né? Eles acabam sendo separados por uma determinada circunstância, precisam enfrentar uma série de situações. Aqui pela primeira vez você vê um combate mais forte assim dos invisíveis, começam a revelar mais dos poderes deles e você vai entendendo melhor aqui, você vai vendo a primeira grande provação do Jack Frost aqui, enfrentando esses seres que são os Myrmidones, né, assim que é chamado, que são essas figuras do poder, essas figuras que buscam promover a obediência das pessoas. Eles têm que enfrentar aqui vários guerrilheiros e tem que fugir, e você vê que tem uma guerra mesmo que as pessoas não sabem que ela está acontecendo, mas ela existe, que é esses grupos de Myrmidones, esses grupos aí do poder contra os invisíveis. Tem uma história aqui muito interessante também, e aqui você precisa escancarar mesmo a tua mente para poder ler essa história, não porque ela seja complexa, mas aqui o Grant Morrison vai inserir uma história com uma figura que faz parte dos invisíveis, né, que é o Jim Crow, e que utiliza de magia whiteana, vai falar aqui dos zumbis, mas não o zumbi tipo The Walking Dead, é o zumbi tradicional whiteano, é citado isso, e aí você já tem aqui algumas coisas como transferência de corpos, situações terríveis de violência que estão acontecendo, e que o quadrinho vai deixando explícito que essa violência gratuita do ser humano está ligado justamente a esses seres extradimensionais. Aqui é uma história que vai mostrar um desses seres, e que a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa aristocracia que busca oprimir a população. É uma nobreza que é muito ciosa da sua posição e quer de todas as formas conformar os mais jovens, ou mais do que isso, eles os caçam, literalmente são caçados por essa aristocracia. E a gente tem uma história aqui que é bem pesada aqui, que vai praticamente fechar o primeiro momento aí, o primeiro arco da história. E aí a gente termina esse encadernado com uma história muito legal que está dentro daquilo que eu citei no começo. São histórias que complementam umas às outras. Essa história aqui eu nem vou passar muito para não te dar o spoiler, mas essa história aqui é uma história muito boa, vai contar a vida de um cara, e para mim o sentido dessa história é justamente uma pessoa que foi conformada pelo sistema, vamos dizer assim, né? E a gente vai ver o que acontece quando uma pessoa entra em conformidade com o sistema e o fim dela se conecta a uma história que aconteceu anteriormente. Cara, eu tenho ótimas lembranças de ter lido essa série. As minhas lembranças é sim de uma série hermética, especialmente na parte final dela. Mas este primeiro encadernado aqui deve te empolgar muito, porque aqui você não tem... Você já tem muitos conceitos do Grant Morrison, mas você não tem o momento mais hermético da história. Não é uma história que você não vai compreender. Você pode ler esse primeiro encadernado, você vai conseguir sacar, desde que, logicamente, né, você compreenda que isso aqui é uma história cheia de conceitos filosóficos e que você precisa expandir sua mente para ler isso aqui, tá? Com isso, repito, eu não estou dizendo que a leitura seja difícil, mas, sem dúvida, é uma leitura muito particular. Não é um quadrinho convencional, sem dúvidas, e esse quadrinho é muito gostoso de ler. Os desenhos... Eu acho que é engraçado, porque nem acho que os desenhos sejam tão maravilhosos assim, mesmo quando a Jill Thompson desenhando, mas ele dá na gente assim um clima meio Vertigo, um clima meio anos 90, pô, a própria narrativa aí do Morrison casa bem, funciona, tá? Não é o traço mais bonito do mundo, mas isso fica realmente em segundo plano, não é isso que interessa. O que mais interessa nesse quadrinho aqui são os conceitos, são muito interessantes, e a série como um todo, eu vou falando, né, posteriormente aí dos outros encadernados, mas a série como um todo tem excelentes momentos. E para mim, esse primeiro encadernado tem alguns desses excelentes momentos, que é, por exemplo, o momento da transição, digamos assim, do Danny para Jack Frost, um momento em que ele vai ser aceito nos Invisíveis,
as provações pelas quais ele passa. E ele é um moleque muito... Cara, ele é um moleque muito louco, assim. Ele é muito rebelde, ele xinga, ele é muito raivoso. E só que no decorrer da história a gente vai entendendo o porquê dessa raiva. E ele passa a ser um personagem até divertido, né? Não bobo, não que ele perca a potência dele. Mas a gente passa a gostar dele. Ele é um personagem muito bacana. E você vai descobrindo mais aqui sobre King Mob, os outros personagens, embora que, curiosamente, nesse primeiro encadernado, a gente tem muito mais consciência do que eles estão enfrentando, das lutas que eles estão lutando, do que focado mesmo nos poderes, nas características e capacidades de cada personagem. Como eu já li a série, eu sei que isso vai acontecer mais pra frente. Mas esse encadernado dele serve muito para fundamentar esse universo deste conflito aí, deste grupo, chamados Invisíveis, contra esses Myrmidones, esses seres aí, essas figuras que querem controlar as pessoas, que querem dominar. Acho um quadrinho assim com uma pegada muito forte de contracultura, de rebeldia, de ampliação de consciência, de novas ideias, de fazer refletir, mas não perde momento algum a característica forte de um quadrinho de super-herói. Funciona muito bem como um quadrinho de super-herói, tem ótimos momentos de ação, tem momentos angustiantes, funciona muito bem na minha opinião. Na minha opinião, é um excelente quadrinho, é um excelente trabalho, é um trabalho que eu sei que muita gente estava afim de conhecer, e eu recomendo, tá? Mesmo aquelas pessoas que têm um pouco de receio dos trabalhos mais herméticos do Grant Morrison, e a gente sabe, como eu já falei aqui mais de uma vez, que esse trabalho vai ficar mais hermético lá pra frente, mesmo assim vale a pena. Mesmo assim esse começo aqui vale a pena porque os conceitos são muito bons, é um quadrinho com as suas particularidades, funciona muito bem com essa dose bacana, essa dose divertida de filosofia que esse material contém, com uma boa história de super-herói no final das contas, tá? É um quadrinho excelente na minha opinião, recomendo fortemente, o link está na descrição e no comentário fixado para você aproveitar. Não deixe de pegar esse material aqui, Os Invisíveis, você vai curtir com certeza, beleza? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!